Aleluias, glória a Deus querido, a paz do Senhor Jesus. Uma alegria mais um dia poder estar aqui com você para juntos nos alegrarmos na presença de Deus. Já louvamos, já adoramos aqui e agora iremos ouvir uma palavra dos céus, uma palavra de Deus maravilhosa para o meu, para o seu, para o nosso coração. Amém? Você que vai estar ouvindo essa mensagem pelo canal do YouTube, encaminha aí para um número maior de pessoas para que possam também serem abençoadas e edificadas. Amém? Aproveite e se inscreve no nosso canal, ok? E você que está conosco pela nossa live, ao vivo, participando da nossa live, põe nos comentários aí os seus pedidos de orações. Nós iremos orar pela nossa nação, iremos orar pelas nações, iremos orar também por muitas pessoas que mandam pedidos pessoais aqui, por pessoas doentes e tantas outras questões, tá bom? Fica conosco até o final, não saia da live, permanece, porque tem muita coisa boa dos céus para podermos compartilhar, para podermos nos alegrar nesse dia de hoje. Amém? Você já conhece o Senhor? Se você o conhece, louve-o. Se você não conhece, você precisa conhecê-lo, o quanto Ele é bom e o quanto Ele é maravilhoso. E hoje eu quero falar sobre o Senhor, pois Ele é o Deus do livramento. O Deus do livramento, esse é o tema da mensagem de Deus para nós desse dia de hoje. O texto base é Isaías capítulo 37. Isaías capítulo 37. Eu quero ler o versículo 14, que diz assim. Versículo 9 diz assim. Ezequias 37, versículo 9. Ora, Senaqueribe foi informado do que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. E quando soube disso, enviou mensageiro a Ezequias com esta mensagem: digo a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses dos meus antepassados, os deuses de Gozã, de Arã, de Zerefe, dos descendentes do Éden, que estavam em Telassá? Onde estão os reis de Amate, os reis de Arbade, o rei da cidade de Zervaim, de Enã e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu no templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações e de todos os territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e as destruíram. Pois em vez de deuses não passam de madeira, de pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. Amém, querido? Hoje eu quero falar sobre o Deus do livramento. Um Deus que livra, um Deus que é todo poderoso, um Deus que é maravilhoso, um Deus que é magnífico. Esse texto é maravilhoso, e para você entender melhor, você pode ler depois com calma. Agora não, mas depois você pode ler a partir do capítulo 36 até do capítulo 36 ao capítulo 37. Você irá entender melhor essa história. E no capítulo 36 fala que o rei Ezequias, ele estava aqui no seu 14º reinado, tá? E a Bíblia fala aqui sobre um rei chamado Senaqueribe, que era rei da Síria. Ele estava em guerra e ele estava agora querendo dominar esse território
do povo de Israel. E a Bíblia diz que ele manda cartas ao rei Ezequias, manda um comandante trazer ameaça para o povo de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele cerca Jerusalém e o comandante chega a gritar e a dizer, a todos que estavam em cima do muro, dizendo o seguinte a eles: olha, vocês irão comer das suas fezes e vocês irão beber das suas urinas. E não há Deus que livre vocês. Não adianta se enganar com o rei Ezequias, não adianta se enganar com as profecias, com a palavra dele de livramento do Deus de vocês, pois os reis da Síria e todos os antepassados, eles venceram todos os outros reinos e não houve Deus sequer que os livrou. Isso chegou aos ouvidos do rei Ezequias. Ele entrou na presença de Deus, ele orou ao Senhor, ele mandou seus funcionários ir a um profeta que havia chamado Isaías, um grande homem de Deus, que tinha intimidade com Deus, um profeta do Senhor. E a Bíblia diz que o profeta, eles foram até o profeta, e o profeta, quando ouve essa mensagem, no capítulo 37, no versículo 5, quando ouve o recado do rei Ezequias, ele diz o seguinte: olha, quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhe respondeu: diga ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenham medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Eu porei nele um espírito para que, quando ouvir certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto a espada. Quando o comandante traz agora notícias para os servos do rei Ezequias, ele entra na presença de Deus e ele clama ao Senhor e manda mensageiros agora, vários dos seus servos, a esse profeta, para que o profeta ore ao Senhor. E o profeta manda um recado para o rei Ezequias, para não temer e não dar importância às blasfêmias que o comandante falava contra o Senhor. E Deus, o profeta lança um recado de Deus para o rei, dizendo o seguinte: você não tema, porque ele ouvirá certa notícia e tem mais, ele será morto. O próprio rei da Síria manda escrever uma carta para que chegue às mãos do rei Ezequias. Quando essa carta chega nas mãos do rei Ezequias, essa carta traz uma grande ameaça, dizendo que ele iria invadir o território de Jerusalém, dizendo que não houve Deus que livrou nem um dos povos a qual os seus antepassados, os seus antigos reis entraram para invadir. E não haveria nenhum Deus que poderia livrá-lo naquele momento. O rei agora, mesmo diante de uma palavra de conforto trazida pelo profeta Isaías, quando ele recebe agora esta carta, ele agora pega esta carta, e a Bíblia diz que ele leva esta carta ao templo do Senhor, e lá a Bíblia diz que ele abriu diante do Senhor. O capítulo 37, no versículo 16, diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e leu. Então subiu no templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos. Foi que o rei Ezequias ele fez. Ele recebe esta carta de ameaça, e ele pega esta carta e leva para o templo e coloca diante da presença de Deus, para que Deus pudesse ler. Querido, eu não sei quais são as ameaças que têm chegado até você, não sei quantas cartas têm chegado até você. Talvez você tenha recebido em mãos uma carta que representa um diagnóstico ruim. Talvez para alguns aqui seja uma carta de um diagnóstico que deu positivo para o coronavírus.
Talvez alguém já tenha recebido uma carta de uma notícia de câncer. Talvez você tenha recebido tantas cartas de tantas cobranças dos bancos, de fornecedores, de tantas coisas. Talvez você tenha recebido uma ameaça, uma carta de ameaça. Talvez uma cartas que represente o fechamento da sua empresa. Talvez cartas em algumas áreas que podem representar uma grande ameaça para você. O rei Ezequias, ele recebeu uma carta de um rei da Síria, um homem que humanamente era muito poderoso, um homem que literalmente causava ameaça, um homem que tinha invadido muitas terras, muitos reinos e havia devastado. Esta carta que o rei Ezequias recebeu era uma carta de grande peso e que trouxe um grande impacto para ele, causando para ele medo e que causa para ele agora pânico. Mas esta carta ele leva à presença de Deus. Leve os seus medos, leve as suas cartas de ameaça, de diagnósticos negativos ou positivos, leve tudo isso diante da presença de Deus. Assim como o rei Ezequias levou diante da presença de um Deus que livra, leve tudo que tem vindo até você diante da presença do Deus que tem o poder para nos livrar. Amém? O rei Ezequias, ele leva esta carta na presença de Deus. No capítulo 37, no versículo 16, ele diz: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram todas as nações e todos os seus territórios no deserto. Eles atiraram seus deuses do fogo e os destruíram. Pois em vez de deuses, eles não passam de madeira, pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. Há algo muito interessante nesse texto, porque o rei Ezequias, quando ele leva essa carta de ameaça diante do Senhor, ele não ignora quem era o seu inimigo. Ele diz: Senhor, bem verdade é que os reis assírios, eles devastaram as outras terras. Eles queimaram, eles destruíram os deuses dele. O rei Ezequias, ele não ignora o inimigo dele, mas ele não deixa de colocar a fé no Deus a qual ele acreditava. Apesar dele reconhecer e saber que havia um inimigo muito forte que se levantou contra ele e que trazia uma grande ameaça contra ele, ele não ignora isso, mas ele também não perde a sua fé no Deus a qual ele servia. Apesar dele saber que havia um inimigo grande se levantando contra ele, mas ele sabia que ao lado dele havia um Deus muito maior do que o seu inimigo. Um Deus que era poderoso para ouvir as suas orações, para ler aquela carta de ameaça e como também para poder livrar. E aqui o rei Ezequias reconhece um inimigo em potencial, mas reconhece também um Deus muito maior do que o seu inimigo. E ele ainda disse mais: bem verdade que eles invadiram outros reinos e destruíram, e queimaram os seus deuses, que na verdade não eram deuses, pois eram feitos por mãos humanas, muitos deles feito em madeira e em pedra, esculpidos por mãos humanas. Mas o rei Ezequias sabia que o Deus dele não havia sido esculpido em madeira por mãos humanas, por imaginação ou criatividade de um artista.
Ele sabia que o Deus dele era o Criador, que o Deus de Jerusalém era o Deus soberano, o Deus onipotente, o Deus que tudo pode e o Deus que tem o poder para livrar. O Deus que já tinha mandado uma resposta através do profeta Isaías, quando disse o seguinte para ele: eu porei nele um espírito quando ele ouvir certa notícia. Ele vai ouvir uma notícia. E tem mais, ele vai voltar para a sua terra, e ali eu farei que ele seja morto à espada. Havia uma palavra de Deus em conforto para o rei Ezequias. Mas a situação se agravou. O próprio rei manda agora uma carta. Além de mandar um mensageiro, ele manda uma carta altamente ameaçadora. Às vezes nós estamos assim, diante de um cenário não tão bom, e as situações às vezes ficam piores. Cartas de cobranças começam a chegar. Às vezes diagnósticos contrários que não gostaríamos de ouvir. O medo, o pavor e o espanto está lá fora. O noticiário alarmante não tem nada de bom. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, querido. Ainda que você enxergue um inimigo em potencial lá fora, ainda que você esteja recebendo cartas e cobranças diariamente, ainda que você esteja talvez sendo ameaçado, mas faça como o salmista, que diz no Salmo número 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ainda que você olhe para os montes, que representam os seus problemas, coisas grandes, mas olhe acima dos montes, olhe para os céus e veja um Deus grande, um Deus todo-poderoso, o Deus onipotente, um Deus que vem ao encontro dos seus filhos, dos seus servos e daqueles que buscam a Ele com sinceridade para trazer livramento. É sobre esse Deus que eu estou falando para você. É sobre esse Deus que traz o livramento. Esse Deus, se você clamar a Ele, e se você apresentar diante dele como Ezequias apresentou, as suas cartas, as suas ameaças, os seus problemas, e se você tiver fé nele, Ele vai te livrar. Ele vai trazer o livramento para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. Ele vai trazer cura. Ele vai trazer proteção. Ele vai trazer restauração sobre cada área da sua vida. O Deus do livramento. O seu nome é Jesus. Amém, querido? E a Bíblia fala que Ezequias fez essa oração diante do Senhor, apresenta a carta de ameaça do rei da Síria ali na presença de Deus, para que Deus pudesse ver. E algo interessante no capítulo 37, no versículo 21, a Bíblia diz assim, que então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Quando Ezequias, que temia ao Senhor, ele entra no templo do Senhor levando a sua carta de ameaça do rei da Síria, e ele apresenta diante de Deus, ele ora ao Senhor. A Bíblia diz que Deus agora manda um recado através do profeta Isaías, outro recado. E ele manda agora uma palavra dos céus para o rei Ezequias. E diz o seguinte: eu ouvi a tua oração, rei Ezequias, acerca do rei da Síria, do rei Senaqueribe. E ali Deus ele começa a trazer uma palavra, ou melhor, muitas palavras para o rei Ezequias. E o Senhor começa a falar, Deus começa a trazer coisas maravilhosas. E no versículo 33, olha o que Deus ele fala aqui também para o rei Ezequias. Diz assim: por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, ele voltará. Não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim
e por amor do meu servo Davi. Nós servimos a um Deus, querido, que Ele ouve as nossas orações. Nós servimos a um Deus que, além dele ouvir, Ele responde às nossas orações. Nós servimos a um Deus que, quando fala, acontece. Ele não é um Deus mentiroso. Ele não é um Deus que não nos manda crer em vão. Ele é um Deus que nos manda crer porque Ele sabe que, se nós crermos nele, tivermos fé nele, Ele fará maravilhas em favor do seu povo. O Senhor, Ele sabia que Ele tinha feito uma promessa a Davi. O Senhor, Ele sabia que o seu povo não poderia ser exterminado. Esse Deus, Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de propósito. Ele é um Deus que não volta atrás. Ele é um Deus que não abandona os seus. Ele é um Deus que, ainda que sejamos lançados na fornalha de fogo, Ele entra conosco na fornalha de fogo, assim como Ele entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei Nabucodonosor mandou acender uma fornalha 7 vezes mais quente, como de costume, mandou lançar Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo, porque ele não se prostrou para adorar a um Deus a qual ele queria que adorasse. E mesmo a fornalha sendo 7 vezes aquecida, Deus estava com eles dentro do fogo, mas o fogo não os queimou. E quando eles são retirados da fornalha, não havia sequer cheiro de fumaça nas suas roupas. Esse Deus é o Deus que esteve com Daniel quando foi lançado na cova dos leões. E Deus, mesmo tendo leões à volta de Daniel, mas os leões não comeram Daniel, porque Deus estava com ele lá dentro da cova dos leões para livrá-lo. O Senhor, Ele está contigo nesses dias de pandemia. O Senhor, Ele está com os seus, mesmo em isolamento social. O Senhor, Ele está com os seus, mesmo recebendo cartas, mesmo alguns recebendo diagnósticos de enfermidade, mesmo alguns recebendo diagnósticos terríveis, mas o Senhor, Ele tem estado presente com os seus. Sabe para quê? Para trazer o livramento, para trazer a vitória, para trazer a cura e para colocá-los novamente numa posição de honra, porque esse é o Deus que nós servimos. Ele é o Deus do livramento. Ele é o Deus que não abandona o seu povo. Ele não abandonou a igreja, Ele não abandonou a igreja brasileira. Aleluia. Os templos estão fechados, mas o Senhor, Ele não habita dentro de templos. Ele habita no meio do seu povo. O Senhor, Ele está contigo dentro da sua casa. Aleluia. E se você crer nesta palavra, você verá o livramento que Deus, Ele trará a você, aleluia, e a sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? O Senhor, Ele trouxe essa palavra para o rei Ezequias. Ele não vai entrar. Senaqueribe, o rei da Síria, ele pode ter entrado em qualquer outro território, mas nessa cidade, Jerusalém, aqui ele não entra. E tem mais, nenhuma flecha sequer ele vai atirar aqui. Pelo caminho que ele veio, ele voltará. O Senhor, Ele falou isso. E a Bíblia diz, no capítulo 37, no versículo 36, enquanto a cidade estava cercada pelo exército inimigo do rei da Síria, mas o Senhor havia trazido uma palavra de livramento, dizendo que Ele não ia entrar em Jerusalém. No capítulo 37, no versículo 36, diz assim: então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. E quando o povo se levantou de manhã, na manhã seguinte só havia cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento e voltou para Nínive e lá ficou. E certo dia, quando estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Serezer o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate, e seu filho Esar Adom foi o seu sucessor. Veja que Deus maravilhoso. O Senhor havia falado, o Senhor havia declarado uma palavra através do profeta Isaías: esta cidade não será invadida, ninguém entrará nesta cidade. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo só. Querido, aleluia. Deus não precisou mandar um exército celestial. Deus mandou um anjo só.
E a Bíblia diz que um anjo só do Senhor ele feriu 185.000 homens no acampamento assírio. Esse é um Deus tremendo. Esse é um Deus que ele tem o poder para devastar o inimigo. Esse é o Deus que reduz exércitos a pó. Esse é o Deus que só precisa mandar um dos seus para guerrear em favor do seu povo. Querido, esse é o Deus do livramento. É esse o Deus que eu trago em memória para você descansar, para você confiar. E pegue todas as ameaças que têm chegado até você, junte as cartas, todas elas que têm chegado até você, de dívidas, de diagnóstico. Pegue essas cartas e coloque agora diante da presença de Deus. Ajoelhe-se diante do Deus de Israel, do Senhor Jesus. Coloque as respostas diante do Senhor e diga: Senhor, está aqui todas as minhas dívidas, está aqui os diagnósticos, mas eu apresento isso diante do Senhor. E assim como um homem de Deus estava pregando na internet, dizendo que o Senhor é um Deus do livramento, eu clamo ao Senhor para que traga o livramento da minha casa, que traga cura, que traga solução e que traga salvação. E aguarde a resposta de Deus, e aguarde o livramento de Deus, porque certamente, se você crer, você irá desfrutar, irá ver um Deus que nos livra. Aleluia. Deus do livramento, é esse Deus que eu falo. O seu nome é Jesus. Glória a Deus. Ele é todo poderoso. Amém. Não há nada impossível para Ele. A Ele tudo é possível. Aleluia. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que esta palavra queime no seu coração. E que você não tema nada. E que ainda que tenha ameaças à sua volta, há um Deus que traz livramento, que está muito próximo de você. É só clamar, é só buscar, é só crer nele. O seu nome é Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Entregue a sua vida a Ele. Amém. Aleluia. Você que estava afastado, volte correndo, hoje ainda, no carro, em casa, em qualquer lugar que você está. Peça a Ele perdão dos seus pecados. Entregue-se a Ele, volte para Ele, sirvam. Leia as Escrituras Sagradas. Você irá aprender muito mais. Em nome de Jesus. Amém.